E aí, como é que foi essa busca da van? Como é que foi transformar uma van em um lar e abdicar de um apartamento clássico, né? Vamos dizer assim, de uma moradia clássica, para ter uma moradia muito diferente. Como é que foi todo esse processo? Porque realmente você transformaram um carro num lar, né? Até Obra estressante, geralmente. para fazer cada parte, assim, não foi uma fábrica que fez a nossa casa, né? É, porque tem uma Então, diferença, né? Você pode comprar ela prontinha, né? Você pode ir lá e comprar um motorhome pronto, né? E vocês podem construir do zero, né? Basicamente é como se vocês estivessem construindo uma casa do terreno, né? Essa é uma analogia, né? exato. E nesse caso, sem você. Porque uma casa, apesar de ter suas dificuldades, né? Tem, assim, você já sabe mais ou menos como é construir uma casa. Agora, uma casa dentro de um carro, né? Tem a curvatura do carro, tem o peso, tem pneu, tem um monte de coisa que tem que levar em consideração que pra gente foi várias primeiras experiências, né? Vários Uhum. aprendizados Sim. de como a gente vai fazer isso tudo, assim, né? Não, total. E é louco como as mudanças elas são incômodas, né? Uhum. Porque, cara, assim, no nosso caso, foi meio que todas as mudanças junto, né? Porque a gente também precisava resolver, sair de uma fase e entrar na outra, né? Não é porque a gente decidiu que a gente ia morar numa van que toda a fase anterior estava resolvida. A gente precisava vender tudo, a gente precisava achar uma moradia para a gente enquanto a van ficava pronta. Né? Então eu fui morar com a minha mãe, a Dani foi morar com a mãe dela, sabe? A gente era casado, voltou a namorar, né? Entre aspas, Uhum. porque enquanto isso, a obra aí você tem que lidar com gente, você tem que aprender um monte de coisa. Eu tive que aprender sobre marcenaria, sobre elétrica, sobre, enfim, um monte para acompanhar a obra, né? E fazer o projeto do jeito que a gente queria. Então foi meio que um parto mesmo. Né? Tem uma, sabe? Não, é louco, né? Porque para isso, Quanto tempo foi? Foi 9 meses também? cara, foi Tipo porque isso. a gente comprou a van a gente pegou a chave da van em junho de 2021, né? E a van ficou pronta em fevereiro. Então foi né? Assim, É, exatamente 9 meses. Praticamente um parto. Mas aí, Isso, Dani, aí até levando um pouco para pro lado da Dani nesse sentido, porque a Dani ela tinha um emprego fixo, né? E aí como é que foi também essa transição para ti? apesar de eu estar cansada, né, sobrecarregada, e eu já estava meio bolada assim com a profissão, já estava mais de saco cheio, é um pouco assustador. Uhum. Você parar de fazer aquilo que você está acostumado a fazer todos os dias. Daquela rotina que você já sabe, daquilo de colocar aquele seu conhecimento em prática, né? Porque você faz faculdade, você faz pós-graduação, você começa a trabalhar, e Uhum. aí quando você fala, nossa, tudo isso vai ficar para trás, é assustador. Foi no começo Uhum. foi bem, apesar do alívio de não fazer mais aquilo que estava me cansando, foi um pouco assustador também de falar, nossa, mas eu tô deixando tudo isso para trás. e essa vivência, para mim, é muito rica, né? Eu não tenho nada do que reclamar, eu estou muito feliz de ter tomado essa decisão. E no mínimo, a gente amadureceu o quê? Eu amadureci uns 50 anos, cara. Sim. Sim. Tô até mais calvo. De- Não, é muito louco, assim, você ter a coragem, vamos dizer assim, de você, né, começar a iniciar um processo, planejar e pôr na rua. Né? Então, mesmo Uhum. que não dá certo, cara, é impossível sair menor do que você entrou. Né? Sim. Você É uma aprende. grande experiência, né, que vocês foram vivendo, né? Uma grandíssima experiência. E até pra gente pensar nessa transição, né? Teve todo um aprendizado, um medo que vocês foram vencendo até que chegou o dia D, vamos dizer assim, né? Que é, bom, partiu viagem. Qual foi o primeiro destino? Ubatuba, né? A gente foi fazer tipo uma viagem teste para Ubatuba, foi o primeiro lugar que a gente foi, É, que é o Tá litoral bom? de São Paulo. sim. Ubatuba é no litoral de São Paulo, pra quem não sabe, né? Litoral norte. Que é pertinho aqui de São Paulo, teoricamente, né? Maravilhoso. Maravilhoso, super indico também pra quem vem aí pra cá, pra São Paulo, vale a viagem, é pertinho. Mas aí a gente pensando um pouco no emocional disso, né? O que estava acontecendo com vocês naquele momento? Aí existia um sentimento de felicidade, barra medo? Quais foram os problemas que vocês já tiveram logo no primeiro dia, vamos dizer assim, né? Que é aquela coisa, casa nova, parece que tá tudo perfeito, mas não, né? Posso contar essa parte? A gente colocou todas as nossas roupas aqui dentro e a gente tinha combinado de que a gente ia para um camping, né? Que é um espaço seguro, vamos dizer assim, que tem muros, tem uma tomada, tem a torneira à disposição, né? É um espaço com infraestrutura para a gente organizar toda essa mudança mesmo, prática. E daí a gente talvez dormir na beira de uma praia, né? E aí ter uma liberdade maior que uma casa com rodas te dá. Muito bem. A gente ficou 2 dias no camping.
No terceiro dia, a Dani virou e falou assim, ué, vamos... Já arrumamos tudo aqui dentro? Não sei mais o que nós estamos fazendo no camping. Vamos dormir na beira de uma praia. Aí eu falei, não, eu ainda não tô pronto. Peraí, como assim? Você quer dormir na rua? Que isso, cara? Tá doida? Aí você mora numa casa com roda pra quê? Pra você ficar dentro de um muro? Então, né, vamos se jogar nessa experiência. Beleza, a gente foi. Praia Vermelha, do Norte, chama. É uma praia onde a gente dormiu na beira da praia mesmo, e é meio perto da rodovia, assim. Então você escuta os carros de noite, né? Tem um movimento, assim, de noite. Cara, eu lembro que foi uma das piores noites da minha vida. Eu não, assim, para dormir foi terrível, mas a hora que eu acordei umas 6:30 da manhã, que eu preciso enviar um relatório, né, do meu trabalho, eu acordei cedo, enviei o relatório e olhei pela janela, tava sol, eu falei, vou sair da van, né? Já dormi, já não vou mais dormir, tá sol, vou sair. Cara, a hora que eu abri a porta da van e olhei que eu tava dentro da praia, sabe? Eu não tinha que atravessar uma rua, eu não tinha que abrir um portão, eu tava dormindo literalmente na... Não sei o que aconteceu comigo, meu coração se encheu de alegria, assim, sabe? Foi uma sensação de liberdade tão mágica, tão transcendental, sei lá. Foi um negócio muito absurdo, cara. Que ali eu tive certeza de que, respondendo uma pergunta anterior sua, ali eu tive certeza de que essa casa era meu lar. Que eu pertencia a esse lugar, sabe? Porque isso é uma coisa muito difícil, né? O que constitui um lar, né? Se a gente for olhar, é uma pergunta muito difícil. E aí, neste momento, você fala assim, aqui é o meu lar. Né? O lar, ele tem a ver com o sentimento, né? Não tem a ver com o local onde você está, literalmente. Isso é muito intrigante, porque hoje vocês viajam o mundo inteiro, literalmente, né? E vocês se sentem no seu próprio lar, né? Isso é muito bonito, né? Fechou a porta, é meu espaço. Não tem... Eu comentei com a Dani ontem isso. A gente tá uma semana aqui em Corumbá. Eu tô aqui há tanto tempo que eu já tô me sentindo no lugar também, sabe? Que eu já sei onde é o restaurante, já sei onde é o mercado, já sei... Lógico, eu não moro aqui, não é minha cidade, né? Isso é... Mas você cria uma relação diferente com os lugares, né? Sentimental mesmo, porque eu tô tão completo, vamos dizer assim, Uhum. nessa casa tão pequena, que todo lugar vira minha casa, né? O meu Sim, e lar. aí pensando no que é pequeno, quanto tem de metros quadrados? 7. Né? 7 metros quadrados. 7 metros quadrados. E como é que é 7 metros viver quadrados. isso daí? Como é que foi pro casal viver em 7 metros quadrados? A gente costuma dizer que morar no motorhome, casados assim, de duas uma. Ou vai separar, ou não vai separar nunca mais. Não tem meio termo. Não tem. Não tem. Porque é tudo muito intenso. A gente mora num ambiente muito pequeno. Então aqui a gente tá conversando com você onde é a nossa sala / quarto. Atrás do computador já é o resto da casa e não tem mais. Então daqui eu vejo o Léo se ele estiver lá e o Léo me vê de lá pra cá. Uhum. Então é muito intenso, né? Então a gente tá sempre junto, a gente tá sempre fazendo tudo junto, então a casa depende que a gente esteja junto, fazendo as coisas junto, né? Água, é energia, é organizar. Então não tem meio termo aqui dentro. A gente tá sempre realmente o tempo todo juntos. Então eu acho que também é aquele negócio que a gente escuta as pessoas falarem, a gente não dorme brigado quando tá casado, né? Quando a gente morava numa casa convencional, a gente dormia brigado. Tá, tudo bem, dorme cada um pra um lado e Amanhã a gente vê. amanhã é outro dia. Aqui, a gente teve que criar uma dinâmica entre o casal de acontecer um problema, a gente tem que conversar e resolver. Não pode ficar pra depois. Porque o depois não dá, entendeu? A gente pode precisar, eu preciso que ele saia pra colocar a mangueira pra encher água, ele precisa que eu esteja aqui dentro e responda pra ele alguma coisa. Então, se a gente tá brigado, isso não vai fluir. Então, eu acho que os 7 metros quadrados colaboraram pra nossa comunicação, né? Nossa, muito, muito. Acho que a gente se uniu muito mais, né? Depois de... É um espaço que te força a negociar meio que o tempo todo, assim, sabe? A conciliar, a conversar. A gente passa muito tempo junto, às vezes sem relação com outras pessoas, né? A gente foi pro meio de um deserto aí faz 2, 3 meses, onde a gente ficou uma semana, eu olhando pra cara dela e ela olhando pra mim, e não tinha mais ninguém num raio de 60 quilômetros, sabe? Então, assim, com o que eu vou dividir aquela experiência, sabe? Uhum. A gente aprendeu a também se abrir, sabe? A ter uma liberdade um com o outro de
conversar o que acha que tá bom, o que acha que tá ruim, não só na relação entre, né, Léo e Dani, mas também na relação do Léo com o mundo e da Dani com o mundo. Né? Uhum. Então, essa maturidade, essa construção, né, essa união, vamos dizer assim, ao longo desses 2 anos e meio, que é o tempo que a gente está morando aqui nessa casa, ela, para mim, também ela é muito legal, porque, cara, a gente criou um laço que dificilmente eu vou ter com outra pessoa, né? Não é de um dia pro outro, claro, né? Não. Isso que a gente tá falando é agora, 2 anos já morando na van. Nos primeiros meses foi bem mais complicado, né? Nossa senhora, a gente se matou muito, né, até chegar nesse... Se matou demais. E Dani, quando você fala muito dessa, que o Léo estava comentando também, de vocês se unirem, vocês aprenderem a negociar também, qual foi o momento mais difícil para você em relação ao casal dentro dessa casa? Boa pergunta, essa eu também não sei, hein? Vamos ver. Eu acho que é o espaço. Como o espaço é muito pequeno, em alguns momentos a gente não tem aquele espaço individual que a gente está acostumado, né? Ou que a gente já estava acostumado e que todo mundo está acostumado na sua casa. Então, essa parte, assim, de às vezes, sei lá, o Léo quer ler de noite e eu quero dormir. Como é que você lê num ambiente pequeno e outra pessoa dorme? Precisa de uma luz acesa, Uhum. sabe? Então, essa parte do individual, no começo, foi mais complicada também. E eu acho que até a gente conseguir balancear isso do meu espaço, do espaço dele, ele querer ficar lá fora, eu querer ficar aqui dentro, sabe? Essas coisas que são pequenas, mas que quando a gente tá num espaço muito limitado, parece muito grande, né? Uhum. Então, acho que isso foi o mais complicado, né? Com certeza. O Né? individual. Para você também, Léo? Com certeza. Aí uma questão de privacidade, né? A sua privacidade, ela passa a ser compartilhada. Pronto. Não existe mais privacidade. Assim, tem uma negociação do tipo, sei lá, eu quero ir no banheiro, você pode sair da van, por favor? Sabe? Uhum. Esse tipo de coisa acontece, mas também não é sempre, porque se eu quiser ir no banheiro às 10h30 da noite, eu não vou pedir pra Dani ficar na rua, né? Então, assim, eu tenho que aprender né, a compartilhar mesmo essa privacidade, né? Então, o que é legal, no nosso caso, acabou sendo legal, porque a gente fez esse processo de compartilhar, entre aspas, a nossa privacidade, ao mesmo tempo que a gente aprendeu a conversar e negociar tudo com o outro. Né? Uhum. Então, essa é muito difícil do ponto de vista de que é muito diferente da vida anterior, né? Mas o processo em si, se você está aberto a negociar essa experiência, né, a conversar sobre isso, aí fica mais tranquilo. Então,